Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Devocional do Meio-Dia. Eu me chamo Aline Servati Matos, aqui na casa, na Betel Serra, eu sou ministra e também sirvo supervisionando células, sob o pastoreio do pastor Douglas. Nós vamos estar ministrando, conversando sobre uma palavra hoje que falou muito ao meu coração. E eu gostaria muito que ela falasse ao seu coração também, então eu pedi isso a Deus, que ela estivesse falando ao seu coração. E enquanto a gente estiver conversando sobre esse texto, coloca aí seus pedidos de oração, não esquece não, nós vamos estar orando ao final e também vamos estar enviando esses pedidos ao Ministério de Intercessão e eles estarão orando pelo seu pedido, levando o seu pedido a Deus, tá bom? Outra coisa que você pode fazer que é muito legal, vai ser muito legal para nós aqui da Betel Serra também, é você estar curtindo essa transmissão. Não só essa, mas todas as outras, todas as vezes que você assistir uma transmissão, já vai lá e dá um like, nas nossas transmissões, para que nós possamos estar levando essa palavra, ganhando relevância nas redes sociais e levando essa palavra a quem precisa ouvir, tá bom? Então não esquece não, vai lá, coloca o like lá, seu joinha, ok? Então vamos lá, o texto que nós vamos estudar hoje, vamos ler, vamos conversar, tá na primeira carta de Pedro. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos, vou voltar aos versículos algumas vezes e vai ser legal você acompanhar. É na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 20. Vamos lá? Vamos começar? Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O texto, ele começa nos dizendo o quê? Que devemos estar com a mente preparada, pronta para agir. E como é que eu preparo a minha mente? Como é que você prepara a sua mente? Lendo a palavra de Deus todos os dias, buscando aprender e praticar o que está sendo ensinado, escolhendo o que você ouve, o que você vê. Sabe, o processo de transformação, ele acontece com a renovação da mente. Lá no texto de Romanos 12:2 ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você ler os versículos anteriores, do versículo 1 até o versículo 12, você vai ver que Pedro está falando sobre salvação. Eu sou salva e você é salvo. Então você precisa estar pronto para agir como uma pessoa salva, como uma pessoa que tem fé em Jesus. Anota aí. A minha ação, a sua ação, vai depender de como eu compreendo quem eu sou em Cristo.
de como você compreende quem você é em Cristo. Quando você prepara a sua mente, sabe, para estar pronta para agir, você vai perceber que as suas ações vão te surpreender. Você quer um exemplo? Deixa eu pensar aqui. Vamos lá. Teve uma vez que eu precisava fazer um exame e eu fui fazer esse exame. E quem já tinha feito, né, esse exame disse para mim assim: nossa, você vai sentir uma dor horrível. Dói muito fazer esse exame. O que aconteceu comigo? Bom, eu me preparei, gente, para uma dor de morte. Sério? Mas eu fui fazer o exame, eu precisava fazer o exame. Quando a médica perguntou para mim no consultório: e aí, você sentiu alguma dor? Aí eu falei assim: doutora, eu vim preparada para uma dor de morte. Então, o que eu senti lá na hora do exame não foi assim, nada perto do que eu vim preparada para sentir. Então, se você tiver uma mente consciente, sabe, de que nós andamos na contramão do mundo, de que nós vamos ter lutas sim, de que nós vamos passar por dificuldades sim, e muitas vezes essas dificuldades, elas vão nos desafiar, elas vão testar a nossa fé, o nosso permanecer em Cristo. Sabe, se você tiver uma mente certa da vitória, esperançosa na graça, na ação de Deus, lembrando sempre, sabe, lembrando que Deus te amou quando você ainda era inimigo dele. Imagine agora que você se tornou filho separado. Você agirá como crê, você vai agir como quem crê em Cristo Jesus. No versículo 14, ele fala que, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Amoldar é adaptar-se ao molde. Ou um modelo, em um outro significado, significa acostumar-se, habituar-se, se conformar. Então, como filhos obedientes, não se acostume, não se habitue, não se conforme com os desejos que você tem de pecar, de satisfazer a sua carne, a sua vontade. Porque antes você vivia na ignorância, você não conhecia Jesus. Você não conhecia o Espírito Santo, o poder que ele tem para te ajudar a vencer as tentações. Mas hoje você conhece. O texto diz assim: não se deixe amoldar. Ou seja, está comigo, está com você a condição de não se amoldar ao que você desejava anteriormente. Sabe por quê? Porque você tem uma nova vida. Se amolde a essa nova vida, agindo com verdade, de maneira separada. No versículo 15 em diante ele fala assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Santidade está separado para uso exclusivo de Deus. Seja separado para o uso exclusivo de Deus. Santidade não salva. O que salva é você confessar Jesus como seu Senhor. Essa decisão te separa para o uso exclusivo de Deus. Porque com essa decisão você diz: eu sou teu, eu sou tua. A santidade não salva, mas a santidade é a expressão de quem é salvo pela graça. Santidade sou eu me amoldando ao meu novo modo de viver, mostrando com as minhas atitudes o quão santo é o meu Pai. O quanto a minha boca, o quanto a sua mente, o seu corpo, o seu dom, o seu trabalho estão sendo separados para uso exclusivo de Deus. Do versículo 17 ao 20 ele diz: uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como o ouro ou a prata, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha
e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ah, Aline, mas é difícil viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque normalmente a gente associa a santidade à pureza, a não ter mancha nenhuma, certo? E tá certo essa visão também. Mas olha só, quando os utensílios foram feitos, construídos para serem usados no tabernáculo, eles não eram objetos diferentes do que o povo tinha na casa deles. A mesa, por exemplo, era uma mesa. A mesa, né? Então, mas o que tornava aquela mesa santa? Lá em Números 7 diz assim: quando Moisés acabou de armar o tabernáculo, ele ungiu e o consagrou juntamente com todos os seus utensílios. Também ungiu e consagrou o altar com todos os seus utensílios. A mesa, ela foi separada para uso exclusivo de Deus. Você é uma mãe ou um pai separado para uso exclusivo de Deus? Você é um médico, um auxiliar administrativo, um pedreiro, um pintor, um advogado, uma secretária do lar, um filho, um avô. Eu não sei qual é a sua função, qual é a função que você exerce, mas você é separado para uso exclusivo de Deus. Nós precisamos nos amoldar à nossa nova vida em Cristo Jesus. Porque precisamos trazer à nossa mente que tudo que alcançamos até aqui custou a vida de Jesus. Como então não se esforçar para viver de uma maneira separada, santificada, para uso exclusivo de Deus? Antes, qual era o seu propósito de vida? Que propósito de vida você tinha? Sabe, viver nessa terra passou a ter um novo sentido, sabe? Não é andar por andar, falar por falar, viver por viver. É estar em constante santidade, constante separação para uso exclusivo de Deus. Eu obedeço e ando em santidade por tudo que Jesus fez. E o que Ele fez não é perecível, isso é eterno. Purifique a sua vida pela obediência. Obediência é uma decisão, é uma atitude. Antes não conhecíamos a magnitude de quem Deus é. Estava moldada ao Egito, a uma vida de pecado. O sangue do Cordeiro fez a separação. Agora eu estou segura, com perspectiva de vida eterna, eu tenho em quem confiar. O texto da história de Israel no Egito, ele nos mostra como que Deus age em prol do povo separado para Ele. E entenda, querido, que Ele te libertou. Ele não te pediu nada na hora. Ele te amou primeiro. Só depois Ele disse: aqui está a forma como eu me sinto. Os princípios que eu quero que você aprenda. Quando você obedecê-los, você estará mostrando para mim que me ama. E Ele te amou de tal maneira única, de tal maneira total, que nos fez seu filho, seus filhos, seu povo. Ele já sabe que você não é perfeita, Ele sabe que eu não sou perfeita, mas seja santo, seja separado. O sangue te purifica. Só você pode fazer essa escolha. Você pode escolher como viver, como se amoldar ou se santificar. Escolha ter uma vida de intimidade. Você pode escolher ter essa vida de intimidade. Ou você pode escolher continuar vivendo de maneira vã e de maneira vazia. Mas não esqueça, eu vou repetir. Ele primeiro te tirou do Egito, da escravidão do pecado. E depois Ele te deu a Bíblia, que está escrito aqui, dizendo para você que todas as vezes, do que Ele gosta, do que Ele não gosta, em relação às coisas que nós precisamos fazer, dos princípios que Ele tem estabelecido para nós. E todas as vezes que você escolhe
obedecer a esses princípios, você demonstra que o ama. Qual escolha você vai fazer? Escolha ser santo. Escolha ser separado para uso exclusivo de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque é como a tua palavra diz. Jesus, nós nunca saberemos de fato o quanto te custou termos hoje a liberdade, sabe, o livre acesso a Deus através de ti. Nós nunca saberemos. Mas nós sabemos que foi com o preço da sua vida. E muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por ter nos amado dessa maneira. Muito obrigada por ter nos dado a condição de nos tornarmos filhos. Espírito Santo, nos ajuda a viver de maneira separada. Eu queria pedir você agora, Espírito Santo, que você levasse ao coração dos meus irmãos tudo aquilo que eu não fui capaz de dizer aqui em palavras, mas que só você pode nos mostrar realmente a revelação desta palavra para a nossa vida. Mostra a cada um deles nesse momento e que eles possam realmente, Espírito Santo, sentirem a tua presença, sentirem o teu direcionar, o teu guiar, a tua companhia, para que eles possam realmente, como diz aqui na palavra, sabe, e para que nós possamos estar nos portando com temor e estarmos sendo santos em tudo aquilo que fizermos. Que nós possamos agora, nesse momento, querido, se tem algo que você gostaria de entregar ao Senhor nesse momento, faça isso agora no meio desta oração. Que nós possamos entregar ao Senhor tudo aquilo que nós temos tido controle ainda nas nossas mãos. Tudo precisa ser entregue ao Senhor. Nós precisamos estar totalmente entregues ao Senhor para uso exclusivo. Para que o teu nome seja glorificado através das coisas que serão feitas através das nossas mãos, através de nós, através da nossa palavra, da palavra ministrada pela nossa boca. Enfim, ajude-nos, Espírito Santo. Porque eu tenho entendido que muitas vezes, Espírito Santo, a gente vê a santidade como algo longe, como algo difícil, algo a ser alcançado, porque nós queremos alcançar a santidade. Mas santidade precisa ser vivida e só assim ela será alcançada. Então nos ajuda, Espírito Santo. Eu quero aproveitar, Espírito Santo, e colocar e pedir a você que leve ao Pai todos os pedidos que foram feitos aqui nessa tarde. Pai, nos envia a cura, nos envia as respostas, Senhor. Portas de emprego abertas, ó Deus. Libertação, cura, salvação, restauração de famílias. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essas respostas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo as palavras do Senhor que estão sendo ministradas ao meio-dia. Continua conosco, Senhor. Continua conosco. Eu sei que você está conosco, mas o Espírito Santo nos dê essa certeza, sabe? Essa presença que a gente sente, como eu estou sentindo a tua presença aqui neste momento. Não deixe os meus irmãos se sentirem sozinhos, porque eu sei que eles não estão.
Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor. Amém. Querido, tenha uma excelente tarde e escolha viver esse dia ainda em santidade, em separação, para uso exclusivo de Deus. Amanhã nós teremos aqui mais uma palavra abençoada. Perde não, tá bom? Bota seu relógio para despertar e ouça as palavras que Deus quer ministrar ao seu coração para te fazer crescer, para te fazer forte e corajoso.